Será que os cristãos celebram o Natal no dia 25 de dezembro por causa do festival romano do Sol Invicto? Essa foi a hipótese que a professora Juliana Cavalcante defendeu em um vídeo recente no YouTube. Esse vai ser nosso react do dia de hoje. Vem comigo. Todo fim de ano é a mesma coisa. A gente sabe que vai surgir aquela matéria de jornal, aquele documentáriozinho, aquele vídeo de internet falando que o Natal, na verdade, tem origem pagã, que o Natal, na verdade, ele foi colocado no dia 25 de dezembro por causa da Saturnália, por causa do Festival do Sol Invicto em Roma, por causa do solstício de inverno e blá, 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 blá. Nem mesmo a professora Juliana Cavalcante resistiu à tentação de fazer um vídeo sobre Saturnália em seu canal esses dias, mesmo ela sabendo que a Saturnália não tem bolhufas a ver com a origem do Natal. A Saturnália era uma festa de fim de ano, mas não ocorria no dia 25 de dezembro, ela ocorria ali entre o dia 17 e 21, às vezes era um pouquinho mais esticada, 1 ou 2 dias, mas não era no dia 25. E geralmente quem defende as origens pagãs do Natal, como a professora Juliana, vinculam essa festa às deidades solares. Bom, a Saturnália não tem a ver com o Sol, tem a ver com Saturno. A Saturnália é um festival de natureza bem diferente dos cultos solares, é um festival de quebra de tabus, de inversão de papéis sociais, está muito mais próximo do nosso carnaval. Mas lá no vídeo dela sobre Saturnália, a professora Juliana diz o seguinte: os showmanos nessa festa tinham o costume de trocar presentes, e isso influenciou o costume cristão de trocar presentes durante o Natal. Até pode ser, mas existem muitas mediações históricas entre a Saturnália da Antiguidade e a troca de presentes atualmente, tá? Na medida que o cristianismo se expandiu para as regiões ali do Mediterrâneo, para o norte da Europa, muitas regiões não tinham esse costume de trocar presentes. E algumas dessas regiões trocavam presentes não por causa de uma influência da Saturnália, mas por causa das histórias de São Nicolau de Mira. E muitas pessoas não trocavam nem presente no Natal, e sim na festa da Anunciação. Aliás, guarda essa informação sobre a festa da Anunciação, porque essa é uma festa muito importante para a discussão do dia de hoje. Antes de eu começar, eu queria chamar a atenção para o seguinte: eu vou comentar esse vídeo da professora Juliana tal como ele foi postado no YouTube dela, tá? Parece que esse vídeo é um recorte de uma aula maior, então pode ser que nessa aula a professora Juliana tenha oferecido argumentos, fontes que ela não apresentou nesse recorte de vídeo, mas já que ela achou esse recorte suficiente para dar fundamento à tese de que o Natal é comemorado por causa do Festival do Sol Invicto, eu vou tratar o vídeo como está, como foi postado. Eu vou inclusive mostrar aqui uma resposta que a professora Juliana deu a um comentário no vídeo dela. O dia do Sol Invicto não é 21 ou 22 de dezembro, o dia do solstício de inverno, não é no dia 25 de dezembro. Aí responde a professora Juliana: não, Caio. A Saturnália é que ocorria entre os dias 17 e 23, como sinalizado em vídeo anterior. O Sol Invictus era dia 25. Confira os textos deixados como indicação na descrição. E ela deixa aqui uns textos na descrição, tá? O texto que ela menciona é esse aqui, ó: Política e Religião e o Império em Crise, Aureliano e o Culto ao Sol Invicto, de Maria Cecília Colota. Aqui nesse texto, exatamente nessa passagem aqui, ó, a autora vai dizer o seguinte: a cada 4 anos, o 25 de dezembro, dia da natividade de todas as divindades solares do Oriente, se organizava em Roma o Ágon do Deus Sol Invictus. Então, parece que é essa afirmação aqui, nesse artigo, que fundamenta a afirmação da professora Juliana. Vamos ver se é assim mesmo. Deixa só eu fazer uma pequena introdução ao nosso problema. Essa hipótese não é da professora Juliana. A professora Juliana está reproduzindo uma hipótese que nasce lá em terreno protestante, no século XVII, XVIII, depois ganha áreas acadêmicos no século XX, e que se chama Teoria da Cristianização. A teoria da cristianização diz o seguinte: ali por volta do final do século II, início do século III, os cultos pagãos romanos tradicionais estavam em decadência. Alguns imperadores, principalmente o imperador Aureliano, ele vai importar uma divindade solar síria, e o imperador Aureliano vai criar, baseado nessa divindade síria, um culto imperial, uma nova religião imperial pagã, tá, centrada no Deus Sol, e que tinha um grande festival que ocorria, chamado o Festival do Sol Invicto, que era organizado como uma grande festa com competições e que ocorria de 4 em 4 anos, era quadrianual. Mesmo Constantino o Grande teria mantido certos aspectos dessa simbologia solar que estava vinculado ao Império. Até que no ano 362 sobe ao poder o imperador Juliano, que no cristianismo é conhecido como Juliano o Apóstata, e ele teria sido, vamos dizer assim, a última tentativa de um revival pagão fortemente anticristão. Então a teoria da cristianização vai dizer o seguinte: esse culto imperial solar,
ele oferecia algum desafio à igreja, que estava crescendo na mesma época. Então o que a igreja fez? Teria criado a celebração de Natal, colocado essa celebração no mesmo dia do Sol Invicto, para competir com esse festival pagão, quem sabe se apropriar dele, e aí conseguir, vamos dizer assim, minimizar as influências nefastas desse revival pagão. Então o Natal teria sido colocado no dia 25 de dezembro para substituir a festa do Sol Invicto. Essa tese da professora Juliana é uma tese que vem perdendo muita força nos últimos 30 anos. Eu vou tentar aqui demonstrar nesse vídeo o porquê. Eu vou fazer uma inversão. Eu vou passar a parte final do vídeo primeiro, em que ela oferece alguns argumentos que podem sustentar a tese, e depois, lá no final, eu vou passar a parte final, em que ela apresenta realmente a hipótese. Mas quem quiser ver o vídeo dela na ordem que ela postou direitinho, o link vai estar aqui embaixo. Então vamos lá. Para além da documentação cristã antiga, ou seja, a documentação canônica, para além, ou chamado Novo Testamento, para além da arqueologia, esse aí é a imagem do Deus Sol. Olha como é que é parecido, né? Com essa representação aqui de Jesus, ó. Então percebam, o artista, quando construiu, não pensou duas vezes, olhou para ele e fez isso daí. Depois eu vou comentar essa representação que ela está dizendo que é a representação de Cristo, tá? É um pouco mais complicado que isso, mas vamos deixar quieto por enquanto. Mas por quê? Porque essas associações já estavam em curso. Já estavam em curso nos hinos, já estavam em curso na construção dos evangelhos, já estavam em curso nas construções das cartas, mas também já estavam em curso nas práticas cotidianas desses cristãos. E a gente consegue captar isso por documentação também que não dialoga com, ou que não foi produzida por autores cristãos. Um caso muito interessante disso é de Plínio o Jovem. Plínio o Jovem, ele vai fazer uma carta, Trajano, de uma campanha que ele vai fazer onde ele vai prender alguns cristãos. E uma das coisas que ele vai observar é que cristãos tinham o hábito de se reunir ao amanhecer para cantar hinos ao Jesus ressuscitado. Lembrando que Plínio Jovem é o autor ali de final do século I e início do século II, é onde ele está escrevendo. Então, bem cedo na história do cristianismo, ou dos cristianismos, como gosta de dizer a professora Juliana, para lembrar que é tudo muito plural nessa época, né? Então, o Plínio Jovem já atesta ali, bem cedo ali na história do cristianismo, uma prática cristã de orar ao amanhecer. Então, isso é uma prática interessante porque não é só Plínio, ou seja, um indivíduo de fora, que vai narrar essa prática. A gente também tem a literatura cristã, ali, proveniente de padres, né, da igreja, os chamados padres da igreja, da chamada patrística, que também corrobora com essa informação. Então, a gente tem uma dupla informação, a gente tem uma informação interna e uma informação externa, atestando que, ainda muito cedo, cristãos escolheram um horário específico para tecer seus cânticos, seus hinos, tecer suas orações a esse Jesus ressuscitado. Por quê? Porque já estavam fazendo essa associação que, após a morte de Jesus, ou seja, quando Jesus, para eles, de fato, prova que é Deus, porque ele volta, ele sai do submundo, ele sai do Hades e volta à vida, essa é a prova que ele é o Deus Sol. Calma lá, calma lá, calma lá. Não é a prova que ele é o Deus Sol, certo? A professora Juliana, ela comete um erro nesse vídeo, que é a de imaginar que qualquer associação solar é uma associação a uma deidade solar específica, uma associação cultica, é uma associação a uma religião, a um deus solar específico, tá? Ao Deus Sol. E não é assim, o Sol ele era um símbolo natural, ele era um corpo celeste, ele tinha conotações cosmológicas, ele tinha conotações cósmicas, ele era um símbolo ligado também à ideia de divindade, à ideia de luz, era um símbolo que transcendia religiões particulares, era um símbolo natural. Então você fazia associações com o Sol, não necessariamente você está fazendo uma associação a um deus solar específico. Ah, André, você está tirando isso da sua cabeça, é a mesma coisa. Se você utiliza o Sol como um símbolo, é sinal que você está cultuando Hélios. Não é bem assim. Para mostrar que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu vou utilizar como fonte aqui esse livro do professor Stephen Rasmussen, que é um dos maiores especialistas em religião solar romana. Então, o que acontece? Foram escavadas na Judéia, na Palestina do século 3 e 4, uma série de sinagogas, né, sinagogas judaicas, com representações solares, representações do Sol, segundo as convenções romanas. Tá? Então, zodíacos, o Sol, imagens típicas do Sol. E aí fica a surpresa, como é que em sinagogas judaicas do século III e IV,
sinagoga já em plena emergência do judaísmo rabínico, né? A gente sabe como a monolatria é forte em toda a história dos judeus, mas nesse caso aqui, nessa época, a gente já pode falar que existia um monoteísmo muito forte. Como é que esses símbolos solares, como é que esses símbolos zodiacais estavam espalhados por essas sinagogas? Então ele faz aqui uma lista das sinagogas que foram encontradas, o professor Rasmes, né? E aí ele vai mostrar que a presença desses símbolos solares nessas sinagogas não representam um culto pagão, certo? Porque esse tipo de representação, ela já não estava mais ligada necessariamente a um culto pagão. Eram representações, era um simbolismo natural muito comum em toda aquela região e que tinha transcendido a ideia de uma crença pagã. Olha só o que ele vai dizer, ó. Em outras palavras, da perspectiva da prática visual romana, tal como emergiu assim da nossa revisão dos tipos de sol, etc., não há nada inerentemente surpreendente em achar essa imagem típica em uma sinagoga. O sol não era uma matéria de crença pagã. Isso mostra duas coisas, que a quadriga dos mosaicos da sinagoga não tinha a intenção de retratar o deus greco-romano Sol, certo? E segundo, que essa iconografia prescrita que governava a arte no mundo romano era muito difundida. Conforme a gente vai continuar o nosso estudo das imagens nesse catálogo, se torna crescentemente claro que essa imagem típica do Sol geralmente não retratava o mito da deidade solar greco-romana, mas o Sol em si mesmo, tal como em conceitos e noções derivadas ou fracamente associadas com ele. Estes conceitos eram um consenso social e não eram mais uma matéria de religião. Ou seja, o simbolismo solar ele estava completamente espalhado e tinha perdido assim essas noções culticas. Então você olhar um simbolismo solar em Cristo e dizer que isso significa um culto ao Sol é um salto lógico. Ver atributos solares em Cristo não é a mesma coisa que você associá-lo ao Deus Sol. Você está utilizando o Sol como uma metáfora maior, com uma linguagem amplamente aceita dentro desse mundo greco-romano, como um simbolismo natural visível de algo transcendente, divino, uma ordem cósmica superior e coisas assim. Vamos voltar ao vídeo. Para além de Plínio, nós temos aí Tertuliano, um autor cristão já situado ali mais ou menos no final do século II, que vai narrar que quem está de fora, quem não é cristão, quem é politeísta, vai observar essa prática desses cristãos de cantarem, fazerem orações voltados para o sol nascente. Então ele vai relatar que cristãos sofreram acusações como sendo rotulados de adoradores do sol, porque oravam voltados para o leste e faziam do domingo seu dia de festas. O Tertuliano não é a única fonte cristã antiga para a gente dizer que os cristãos eles oravam voltados para o leste, tá? A gente pega o apócrifo Atos de Paulo ali na primeira metade do século II, ele também narra que São Paulo, antes de morrer, ele pede para orar ali voltado para o leste. Então essa era uma prática cristã de fato. As próprias igrejas, quando passaram a ser construídas ali no século IV, elas tinham essa orientação para o leste, o santuário ali era ao leste. O Tertuliano, nessas passagens, ele está negando que os cristãos sejam adoradores do sol, tá? Então é o contrário do que a professora Juliana está dizendo. Ele na verdade está dizendo, eles confundem as nossas orações ao leste com uma questão de culto a um deus solar. Agora, por que os cristãos oravam voltados para o leste? Eu vou mostrar aqui um artigo do professor Martin Walraff. É um estudioso importante dessa questão. Eu não sei se pronuncia assim o nome dele, tá? Mas o artigo se chama Constantino, Cristo e o Sol, Considerações sobre a Política Religiosa Inclusiva do Imperador. O assunto do artigo é principalmente a política religiosa de São Constantino o Grande, mas ele faz algumas considerações interessantes e que eu gostaria de comentar aqui, Cristo e o Sol. Então o professor Martin Walraff, que é uma referência, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que os cristãos, eles participavam desse simbolismo solar difuso que permeava o Império no século III e IV, e que esse simbolismo solar, ele não tem origem bíblica. Os cristãos estavam tomando parte nessa tendência religiosa há muito tempo antes de Constantino, e deve ser evidenciado nesse contexto que a própria Bíblia não oferece muitos pontos de contato
Embora Cristo seja descrito com uma longa série de títulos honoríficos e metáforas no Novo Testamento, o Sol não aparece nesse contexto. Nem os textos do Velho Testamento trazem eles próprios essas referências. Ele está dizendo o seguinte: essas associações de Cristo com o simbolismo solar não têm origem nas Escrituras. Elas parecem nascer na medida em que o cristianismo já estava ali difuso, espalhado pelo Império Romano. Isso não é verdade, isso é um erro muito básico aqui do professor Martin Walraff. A passagem de Malaquias 3.20 sobre o sol da justiça parece sensibilizar o professor Walraff. Ele disse que não há referências messiânicas nessa bonita passagem que fala sobre o sol da justiça. Olha, isso aqui é um erro muito básico, tá? É um erro religioso muito básico. É um acadêmico de muito respeito, de muito prestígio, mas a gente deve discordar dele. Eu vou mostrar por quê. Esse livro aqui, ó, é Dicionário de Deidades e Demônios na Bíblia, tá? É organizado por Karel van der Thorn, Bob Beck e Peter van der Horst. Então, é um livro ali de 1999, que vai falar sobre as divindades e as entidades sobrenaturais, os demônios que aparecem no texto escriturístico. Então, lá nas Escrituras, ainda em Gênesis, aparece um personagem muito famoso, muito misterioso, chamado Melquisedeque. Não vou entrar aqui em detalhes sobre quem é esse personagem, tá? Mas esse nome Melquisedeque é um nome teóforo ou teofórico, é um nome que traz dentro dele o nome de uma divindade, né? A gente geralmente traduz esse nome por meu Deus é a justiça. Mas esse Zedeque aqui, que é traduzido por justiça, é o nome de uma divindade chamada de Zedeque, e que é uma manifestação, uma hipóstase de uma deidade solar chamada Shamash. Que divindade é essa? Ó, essa divindade ela tinha um culto lá em Salém, que é o nome da Jerusalém antes de ser conquistada pelos israelitas, né? Então o culto de Zedeque parece bem estabelecido na Jerusalém pré-israelita, certo? Na Jerusalém jebusita. Então existia um culto solar muito ligado ali em Jerusalém, e esse culto solar ele foi transportado para dentro do javismo, não como um paganismo, mas na verdade através do atributo de justiça. Então o atributo de justiça em Yahvé, no culto israelita a Yahvé, é um atributo que tem conotações solares. Toda vez que Yahvé aparece com essa ideia de justiça, estabelecendo justiça no mundo, isso é um atributo solar ligado originalmente a essa deidade chamada de Zedeque. Veja bem, não estou dizendo aqui que o culto de Yahvé é um sincretismo com o culto de deidades solares. Estou dizendo que esse atributo de justiça, que pertence a esse Deus, foi associado simbolicamente a Yahvé. Aí diz, ó, na Bíblia, o Deus Zedeque aparece nos nomes especiais de dois reis cananitas de Jerusalém, Melquisedeque e Adonizedeque, né? Impulsionando a especulação de que Jerusalém tinha um centro cultico para Zedeque em tempos pré-israelitas. Aspectos do deus semítico Zedeque foram absorvidos para dentro do javismo. Em vez de permanecer como uma divindade independente, Zedeque, justiça, foi transformado em uma qualidade de Yahvé. Então toda vez que Yahvé ele é descrito como justo, a gente fala da justiça de Yahvé, a gente está falando de um atributo que é solar. E é muito interessante que isso tenha ocorrido na cidade de Davi, porque a cidade de Davi tem a ver com expectativas messiânicas, né? O Messias, na verdade, é o retorno do rei, é o retorno do descendente de Davi para estabelecer justiça para Israel. A função original da justiça como um aspecto da deidade solar, que busca destruir a injustiça da face da terra, como uma vindicação para os justos. Vamos dizer assim, é apenas sutilmente velada em Malaquias 3.19 e 20, justamente a passagem que o professor Walraff ele disse que não tinha nada a ver com as expectativas messiânicas, né? Existem várias imagens nas escrituras de Yahvé, ele como uma divindade que vai colocar ordem no caos, vai derrotar os monstros marinhos, e essas imagens são herdadas nas expectativas messiânicas judaicas. O Messias ele é descendente do rei Davi, que vamos dizer assim, destruía gigantes, né, que matou Golias. Então o Messias cada vez mais é visto como aquela figura escatológica que vai destruir as bestas, né, como no livro de Daniel. Vai estabelecer um reino de justiça nesse sentido mais apocalíptico, nesse sentido mais cósmico. E isso são atributos solares. Mas a gente sabe que isso aí, vamos dizer assim, é um substrato religioso
que está implícito nas Escrituras. Nem todo mundo tem olhos para ver de maneira explícita. Mas a gente não pode dizer isso do Novo Testamento, porque do Novo Testamento a associação de Cristo com o sol está explícita. Então vamos para o Evangelho de São Lucas, tá? Tem toda a narrativa aqui do nascimento de São João Batista, como Zacarias fica mudo e depois volta a falar e tal. Mas quando ele volta a falar, ele passa a profetizar, ele faz um cântico profético. E aí nesse cântico profético ele fala o seguinte, ó. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Sol nascente. Vamos colocar no grego. Está aqui o texto em grego. Essa palavra aqui, ó, the sunrise, anatole. Né? Vamos ver o que essa palavra significa aqui em grego. Rising of the sun, ou seja, nascer do sol. A palavra grega anatole se refere primariamente ao ato de nascer, rising, né? Particularmente no contexto de corpos celestes como o sol. É usada metaforicamente para denotar o leste, como a direção do nascer do sol, ou do alvorecer, simbolizando um novo início e esperança. Então olha só por que os cristãos eles estão orando para o leste, para o amanhecer, na direção do oriente, tá? Que Cristo é esse oriente, esse sol nascente. É muito interessante que essa passagem aqui também está ligada ao livro de Zacarias no Antigo Testamento, né? Tal como está na Septuaginta, não como está no texto massorético, que é um texto medieval. Enfim, eu não vou entrar nessa questão aqui. A gente sabe que a igreja primitiva utilizava a Septuaginta, né, como a maior parte dos judeus utilizavam, mas essa passagem aqui de São Lucas está ligada ao capítulo 3 do livro de Zacarias na Septuaginta. Eu vou utilizar aqui a tradução do Frederico Lourenço, que é um grande tradutor de grego, né, embora fale muita besteira sobre o cristianismo. A tradução dele tem muitos defeitos por causa disso, mas ele mandou bem aqui, ó. Então lá no capítulo 3 de Zacarias, na Septuaginta, você tem, ó, no versículo 6, e o anjo do Senhor testemunhou perante Jesus, dizendo, estas coisas diz o Senhor Todo-Poderoso, se nos meus caminhos tu caminhares e se cumprires os meus preceitos, então julgarás a minha casa, e se guardares o meu átrio, dar-te-ei homens que andam no meio destes que aqui estão de pé. Ouve, pois, ó Jesus, grande sacerdote, tu e os que estão sentados à tua frente, pois são homens que observam prodígios, pois eis que eu trago o meu escravo, Alvor. Olha só o comentário do Frederico Lourenço sobre esse Alvor. Alvor ou sol é nascente, em grego anatolê. A palavra correspondente no texto massorético é ramo ou rebento. É esse o seu sentido nos autores que Proto-Zacarias andou estudando. As razões dessa curiosa deriva semântica no texto dos 70, note-se que em grego a palavra anatolê ligada ao nascer do sol já vem desde a Odisseia Homérica, são debatidas há muito tempo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Septuaginta, Zacarias, capítulo 3, aqui, ó. Eu vou trazer meu escravo, meu servo, Alvor, rising. É a mesma palavra, anatolê. Se explica aqui, é exatamente a mesma palavra, anatolê. Ou seja, para quem é cristão, Zacarias, pai de São João Batista, está se referindo, na verdade, à profecia de Zacarias. Está se referindo a essa passagem de Zacarias no Antigo Testamento como uma profecia a respeito de Cristo, o vinculando ao sol nascente, certo? Se você não é cristão, né, e um olhar de um historiador, a pessoa que está construindo o texto de São Lucas está utilizando essas imagens em Zacarias que estão presentes na Septuaginta. São imagens solares. É por isso que os cristãos oram em direção ao leste, em direção ao oriente. E existem outras imagens solares dentro dos textos evangélicos, né? Você tem Cristo ressuscitando no alvorecer, né? Ele ressuscita no domingo e também ao amanhecer de domingo. As miróforas vão tentar encontrá-lo enquanto a tumba vazia, então isso indica que ele ressuscitou nas primeiras horas do dia, logo ao nascer do sol. Também tem o episódio do Monte Tabor, quando ele passa a brilhar e se transfigura, né? O episódio da transfiguração, quando a face dele brilha como o sol. Então isso aqui que o Al-Raf está dizendo não passa de um absurdo completo. Esse simbolismo solar,
ele está presente nas próprias escrituras, no cristianismo desde o seu início, desde o primeiro século. Ele não nasceu no cristianismo porque o cristianismo estava se difundindo pelo Império Romano, como muitas vezes alguns historiadores dão a entender. Não é o caso da professora Juliana, não é o que ela diz no vídeo. Eu estou apenas aproveitando essa passagem para esclarecer isso. Essa associação com o simbolismo solar pertence ao cristianismo desde suas origens, tá? Pode ser que tenha sido enfatizado na medida que o cristianismo foi se espalhando pelo Império Romano e que o Império Romano foi entrando nesse período ligado a Aureliano, ligado ao revival do culto imperial solar. Talvez, talvez. Mas isso é uma questão de ênfase, não é uma questão de, de repente isso nasceu no cristianismo. Isso posto, vamos voltar ao vídeo da professora. O Clemente de Alexandria, ele em outro momento também, é um outro autor aí cristão também, que vai fazer duas associações muito interessantes de Jesus também. Ele vai chamar Jesus em seus escritos de o sol da ressurreição. E aí, ó, eu trouxe em grego a expressão que ele usa, Hélios, Tais, Atanases. Então, olha como que a ideia está ali muito forte, muito presente. E ele também vai fazer esse tipo de comentário. Ele vai dizer que Jesus era como um cocheiro ascendendo aos céus, isso pós-ressurreição, e trazendo consigo o amanhecer e a vida eterna. Houve a luz, mudou o pôr do sol e nascer do sol, e a morte crucificada em vida. Então, olha como é que está tudo vinculado. Está tudo vinculado, tudo associado. Veja bem que isso é um simbolismo solar. Não quer dizer que o São Clemente de Alexandria está dizendo que Cristo é o Deus Sol. Tá? Não é isso que ele está dizendo. Ele está utilizando um simbolismo solar para falar de Cristo. Agora, o que isso tem a ver com o Natal? Até que nada, né? O sol da ressurreição. A ressurreição está vinculada à Páscoa, que, vamos dizer assim, é uma festa específica judaica, que vamos dizer assim, a gente conhece ela através de um calendário solilunar, né? A gente marca ela através de um calendário solilunar, e não tem a ver com o nascimento de Cristo, que é em dezembro, 25 de dezembro, que é o que a professora quer provar nesse vídeo. Até aqui a gente não viu nada que demonstre, que aponte para que o Natal tenha sido estabelecido no dia 25 de dezembro por causa do Deus Sol, tá? Tudo linkado. Então, a gente vê que essas associações entre Jesus com o Deus Sol... Deus Sol, não é Deus Sol, simbolismo solar. É interessante porque ela está em todos os estratos sociais desses primeiros cristãos. Então, nessa segunda metade do vídeo, a professora Juliana apenas afirmou o óbvio. Existe um simbolismo solar associado à figura de Cristo. Eu acrescentei que esse simbolismo solar não é a mesma coisa que cultuar o Deus Sol, com a fonte aí do Steven Rasmussen, né? E mostrei também que esse simbolismo solar, ele está implícito nas escrituras, tanto no Antigo Testamento, tá? Embora ali uma camada mais oculta, né? Você tem que ter um olhar mais apurado para ver esse simbolismo solar ali no Antigo Testamento e de modo explícito ali no Novo Testamento. Então vamos agora ao que interessa, que é o início do vídeo, onde ela expõe a hipótese. Nos 6 primeiros séculos de história de cristianismos, dessas primeiras Cristianismos, vamos manter o plural, né, por favor. Experiências desses indivíduos que se alegaram seguidores de Jesus, ainda muito cedo nasceu uma associação entre Jesus e essa divindade, o Deus Hélio, o Deus Sol. E essa associação, ela está diretamente ligada por meio do quê? Das narrativas de ressurreição, por meio do relato, ou melhor, dos rituais de batismo, que são uma espécie de morrer e renascer em Jesus. Então, a ressurreição de Jesus, ainda muito cedo, sendo interpretada como um elemento de morrer e viver. E isso é chave para a conexão com as divindades solares. Bom, em primeiro lugar, não é a conexão com as divindades solares ou com Deus Sol, né? A gente viu que é a utilização de um simbolismo solar, né? A gente viu que isso é um erro que ela comete no vídeo todo. Segundo, que é muito interessante ali o ato falho, né? A professora Juliana, primeiro, ela diz que essa associação está ligada às narrativas de ressurreição, que tem a ver com o que São Clemente está dizendo. Cristo é o sol da ressurreição. Mas logo depois ela lembra que ela mesma acredita e defende que existia um cristianismo primitivo que não acreditava na ressurreição. Então ela transfere a narrativa para o batismo. Então, o batismo, não é a ressurreição. Mas tudo bem, vamos lá. É um culto poderosíssimo em toda a antiguidade. E no contexto de Império Romano, Hélio, Apolo, que é uma outra divindade solar, uma que talvez seja mais conhecida de vocês, Mitra. Aliás, se associa muito, quando se fala, eu escrevi tem pouco tempo, uma notinha para uma revista,
falando sobre o Natal. E lá pelas tantas, me questionaram se o dia 25 está associado a Mitra. E eu falei, olha, o dia 25 está associado ao culto do Sol Invictus, né? Pronto, chegamos ao fundamental. Primeiro, a professora, ela realmente está certa. Não dá para cravar, não dá para dizer que Mitra está ligado ao dia 25 de dezembro. A gente não tem nenhuma prova documental disso. Alguns historiadores tentaram vincular o culto mitraico ao 25 de dezembro, mas a gente não consegue documentar isso. Então, isso é uma especulação assim vazia. Mas agora ela vai falar sobre o dia do Sol Invicto. Dia 25 de dezembro tem a ver com o dia do Sol Invicto. É o Sol Invicto. Então, é um culto muito forte, esse culto ao Sol nascente, dentro do Império Romano. E tem ali, talvez, o seu apogeu com o Imperador Juliano. Mas será que o culto do Sol Invicto é realmente do dia 25 de dezembro? Então, se a gente for lá nesse livro aqui do Stephen Rasmus, O Sol na Arte e Religião de Roma, ele vai mostrar quais eram os tempos do Sol que existiam desde o início da República, tá? Em Roma. Ele vai mostrar, ó, que as tradicionais festas do Sol, tais como registradas, ocorriam em 8 ou 9 de agosto, e possivelmente 28 de agosto e 11 de dezembro. Nenhuma dessas datas são relacionadas a qualquer alinhamento celestial importante do Sol, tais como solstícios e equinócios. Ele está dizendo o seguinte: 25 de dezembro era a data do solstício realmente em Roma, solstício de inverno. Só que nunca existiu um festival do Sol, um culto ao Sol, uma festa ao Deus Sol estabelecida nesse dia. As festas ao Deus Sol nos templos romanos eram em agosto e em 11 de dezembro. Ah, mas o festival criado pelo Aureliano em 274, aquele festival de 4 em 4 anos mencionado pela professora Juliana em sua fonte. O professor Rasmer vai mostrar que esse festival ele era comemorado de 19 a 22 de outubro. Inclusive ele vai criticar os historiadores que dizem que esse festival ele era comemorado em dezembro por causa de um texto do imperador Juliano de 362, tá? Eu não vou aqui esmiuçar o argumento que ele usa, a forma como ele vai refutar essa ideia. Quem quiser que vá no livro ver. Mas o fato é que esse festival quadrianual do imperador Aureliano, ele era comemorado de 19 a 22 de outubro, e ele também não é em dezembro, ele também não é dia 25 de dezembro. A gente não tem nenhuma fonte sobre a respeito de um festival do Sol Invicto no dia 25 de dezembro. Para a gente não falar que não tem nenhuma fonte, existe uma fonte que é especulada como um registro desse tal festival, que é o calendário do ano 354, um calendário de Filócalo, tá? Que elenca as festividades romanas daquele ano. E nesse calendário de 354 fala que existem esses festivais supostamente do Sol. 28 de agosto, um festival para o Sol e a Lua, com 24 corridas de quadriga. 19 a 22 de outubro, tá? Que é o festival ao Sol Invicto do imperador Aureliano, né? Com 36 corridas de quadriga. Então, um festival bastante importante. E 25 de dezembro, em 354, nesse calendário de Filócalo, traz lá, ó, Natalis Invicti, né? Com 30 corridas de quadriga. Qual é o grande problema aqui? É que esse calendário aqui, que fala de Natalis Invicti, não está falando do Sol, certo? Não está dizendo que é um festival ao Sol Invicto. Você pode me perguntar, mas André, se é o invicto, é o Sol. Não, a palavra invicto pode significar várias divindades romanas. Ela era atribuída a várias divindades romanas. Como está aqui, pode ser um festival para Júpiter, também era chamado de invicto. Pode ser um festival para, sei lá, Marte, Hércules, ou então algum imperador específico, tá? Não dá para, por essa data, cravar que isso aqui é um festival solar. Não dá. Como está esse registro aqui, não dá para dizer que esse Natalis Invicti é uma festa para o Sol. O professor Stephen Rasmus vai dizer que não é, que há indicações de que isso aqui não é um festival para o Sol. Primeiro, não traz a palavra Sol. Segundo, que o número de quadrigas, 30 corridas de quadriga, é o único número de todas as fontes que nós conhecemos do Império Romano, é o único número de corridas de quadriga em festivais solares que não seriam um múltiplo de 12. Em geral, todas as nossas fontes demonstram que essas corridas em homenagem ao Sol, elas ocorriam em múltiplos de 12. 24, 36, 12.
30 seria uma coisa completamente fora da curva. Então ele chega a essa conclusão que isso aqui não parece ser um festival solar. Mas vamos dizer que isso seja um festival solar. Então olha só, nós temos ampla documentação, tá, que atesta festivais ao Sol em agosto, são os festivais mais antigos, uma festa ao Sol Invictus, que é realizada de 4 em 4 anos em outubro, um festival ao Sol no dia 11 de dezembro, e apenas um calendário em 354 que indica que pode ter ocorrido um festival solar no dia 25 de dezembro. Isso é suficiente para dizer que o Natal foi estabelecido nesse dia por causa de um festival solar? Se a intenção era se apropriar de uma data solar, por que não agosto? Se a intenção era combater uma data, um festival solar muito popular, por que não 11 de dezembro? Por que não outubro? Por que 25 de dezembro, quando nenhuma fonte que a gente conheça pode garantir que existiu ali um festival ao Sol? A tese já é problemática, mas ela tem mais um problema, que esse calendário de Filóculo de 354 é posterior à primeira celebração do Natal em Roma, que é de 336. 337, por volta do ano 340. Então olha só, a gente não tem como estabelecer, por tudo isso aqui que foi falado pela professora Juliana, que o Natal foi estabelecido em Roma no dia 25 de dezembro por causa do dia do Sol Invicto. A gente não tem como garantir isso pela documentação que a gente tem. Pelo contrário, há muitas indicações ao contrário. Já que essas especulações, já que essas teses, essas teorias sobre o dia do Sol Invicto, o simbolismo solar, não são suficientes para substanciar essa afirmação, vamos tentar ver na documentação cristã como é que esses padres da igreja, como é que a igreja está discutindo o estabelecimento do dia da Natividade de Cristo. O nascimento de Cristo não era uma data de comemoração para os primeiros cristãos, não tinha Natal na igreja primitiva, tá? As primeiras tentativas de estabelecer ali o dia do nascimento de Cristo, elas são da segunda metade do século II. Mas não era nem assim estabelecer a Natividade de Cristo. Em geral, era estabelecer o dia da Anunciação, que é o dia da concepção de Cristo, por causa da ideia de que o ser ele vem à existência durante a concepção. Então, se você pega a arte cristã primitiva, a arte do terceiro, quarto século, você tem assim um destaque muito grande para a Anunciação, que foi uma festa celebrada na igreja primeiro que o Natal. A Anunciação ela chegou a ser comemorada na igreja, ela se estabeleceu ali no calendário litúrgico, vamos dizer assim, no calendário festivo cristão, antes mesmo que o Natal. Então ali no século II começaram a pipocar as primeiras tentativas de estabelecer a Natividade de Cristo. A gente flagra isso em primeiro lugar na obra de São Clemente de Alexandria. Então aqui o livro Miscelâneas de São Clemente de Alexandria, um livro escrito entre 198 e 201, tá? São 3 livros, na verdade, 3 volumes, e são escritos aí na virada do século II para o século III. Fala de várias coisas, tá? Por isso Miscelâneas. Mas aqui no capítulo 21, ele tenta estabelecer uma cronografia, uma cronologia universal, né? E isso era muito difícil de fazer, porque veja bem, a gente tinha diversos calendários em jogo aí. A gente tinha um calendário juliano, que prevalecia no império, na parte ocidental do Império. Tinha um calendário grego, que prevalecia na parte oriental do Império. Você tinha o calendário egípcio, o calendário alexandrino. Você tinha o calendário judaico do Segundo Templo, pelo menos do Segundo Templo a partir dos Asmoneus, porque antes o calendário era outro, um calendário solar. E para você fazer uma cronologia, colocar tudo isso em uma cronologia única, uma história universal, você tinha que fazer transposições entre diferentes calendários. Muitas vezes uns eram lunares, outros eram solilunares, outros eram solares. Os calendários mudaram ao longo do tempo. Então isso era uma coisa muito difícil. Você tinha que fazer diversas articulações, né? E ele vai tentar fazer aqui uma cronologia, né? Uma cronologia universal, uma história universal. Cálculos para saber quando tal evento caiu, quando tal evento aconteceu, qual a relação de tal evento com outros eventos. E é claro que ele vai, vamos dizer assim, levar em consideração as referências das escrituras. As escrituras dizem que tal coisa aconteceu depois de tantas gerações, tal coisa aconteceu no reinado de não sei quem. Ele vai tentar encaixar tudo isso na sua cronografia. Então ele vai fazer todo esse esforço hercúleo, né,
E uma das datas que ele vai tentar estabelecer é justamente a do nascimento de Cristo. Ele vai dizer até com muita precisão: da destruição de Jerusalém até a morte de Cômodo, nós temos 128 anos, 10 meses e 13 dias. Do nascimento de Cristo, portanto, a morte do imperador Cômodo de Roma, né? Nós temos no todo 194 anos, 1 mês e 13 dias. Essa data aqui, se a gente leva em consideração tudo que ele está dizendo, essa data aqui é o 6 de janeiro, certo? Pode ser também 18 de novembro, dependendo do calendário que o São Clemente de Alexandria está utilizando, se é o novo calendário alexandrino ou se é o velho. Mas eu vou considerar que é 6 de janeiro, pode ser 18 de novembro, mas eu vou considerar que é 6 de janeiro porque foi essa data que prevaleceu entre os cristãos do Oriente. Os cristãos do Oriente, eles passaram a comemorar, em final do século III, a Natividade de Cristo no dia 6 de janeiro, que era também o dia do batismo dele. Existiam diversas associações simbólicas entre o dia do batismo, né, por São João Batista, o dia da Teofania, e o dia do nascimento de Cristo. E essa foi uma data que prevaleceu no Oriente. Alexandria era a maior cidade do Oriente Romano, né? Era uma cidade gigantesca, uma cidade de larga influência, né? Então é bem provável que essa data aqui seja 6 de janeiro, mas pode ser 18 de novembro. Mas o mais interessante é o que ele fala depois. Ele começa a dizer depois que existem outras pessoas calculando a data do nascimento de Cristo de outra maneira. Ele vai dizer o seguinte: alguns colocam no dia 25 de Pacon. Isso aqui é calendário egípcio. Isso aqui transposto para o nosso calendário é dia 20 de maio. Só que aqui tem uma pegadinha. Tá? Qual é a pegadinha? Qual é a polêmica aqui? É que o São Clemente de Alexandria ele vai utilizar uma palavra aqui para se referir a isso aqui, que é Gênesis. E a gente não sabe se essa palavra que ele tá usando significa concepção ou nascimento. Pode significar as duas coisas. Se é concepção, ele está dizendo que 25 de Pacon, 20 de maio, é o dia da anunciação. Se a gente coloca 9 meses de gestação, o nascimento de Cristo seria em fevereiro. Ele pode estar utilizando a palavra como nascimento, e aí o nascimento seria realmente em maio, tá? O Natal seria em maio. Aí ele continua. Outros vão dizer que ele nasceu no dia 24 ou 25 de Farmut. Isso aqui equivale a 21 de março. E mais uma vez, a gente não sabe se ele está se referindo à concepção, esse born, a gente não sabe, esse Gênesis aqui, a gente não sabe se é concepção ou se é nascimento. Se é nascimento, ele está dizendo que Cristo nasceu, para essas pessoas, Cristo nasceu em março. Se é concepção, ele está dizendo que a festa da anunciação é em março e que o nascimento se daria em dezembro. Mas enfim, o que a gente nota por essa documentação é São Clemente de Alexandria fazendo um monte de cálculo, contrastando um monte de calendários para fazer uma cronologia universal e estabelecer com precisão o dia do nascimento de Cristo. Não existe em nenhum momento desse texto, nenhum momento desse capítulo, qualquer menção a uma questão solsticial ou equinocial. Então, seja 6 de janeiro, seja 21 de março ou 21 de dezembro, seja a natividade no dia 20 de maio ou 20 de fevereiro, ele não está fazendo menção a uma especulação sobre solstícios e equinócios. Ele está fazendo, na verdade, uma grande iconografia universal, um grande cálculo cronológico para estabelecer os eventos em uma história universal e está colocando ali com precisão qual é o ano, qual é a data possível para o nascimento de Cristo. E está dizendo que existem divergências entre os cristãos. E nenhuma dessas divergências aponta para 25 de dezembro. Bom, é possível dizer, não, mas isso aqui é São Clemente. Isso aqui é virada do século II para o século III. Ele é o único que está fazendo isso. Não, não é o único. Pode utilizar aí como fonte Júlio Africano, que no ano 220, mais ou menos, por volta do ano 220, 20 anos depois de São Clemente de Alexandria, está tentando também fazer uma cronografia, uma cronologia universal. Tá? Também está fazendo todas aquelas contas, colocando tudo assim,
comparando os calendários para tentar estabelecer quais eventos ocorreram uns em relação aos outros, estabelecer quase que uma cronologia universal. E é muito engraçado nessas cronografias que eles tentam estabelecer até a data do início do mundo, tá? Então, nesses fragmentos que nos chegaram de Júlio Africano, ele também está tentando estabelecer a data da anunciação, do advento de Cristo. Ele tenta estabelecer isso a partir das referências escriturísticas, as 70 semanas de Samuel, aí as Olimpíadas, né, o calendário grego baseado nas Olimpíadas, o calendário hebraico, as mudanças do calendário hebraico, calendário romano, etc. e tal. E há quem diga, há quem tenha, vamos dizer assim, se debruçado sobre todos esses cálculos aqui de Júlio Africano, muitos historiadores, tá, muitos acadêmicos, e dizem que ele está afirmando que a anunciação teria ocorrido no dia 25 de março. Isso não é consensual. Tem historiador que olhou para isso aqui e disse que não conseguiu chegar a essa conclusão. E teve aqueles que olharam e disseram que ele está dizendo que a anunciação foi no dia 25 de março. O que significaria que a natividade seria no dia 25 de dezembro, tá? Mas isso não é o mais importante. Se ele está dizendo ou não que a anunciação no dia 25 de março, a gente consegue ou não estabelecer isso aqui. O importante é ver o cálculo que ele está fazendo. Não tem nada sobre solstício, não tem nada sobre equinócios. O que tem são determinadas crenças judaicas, referências dadas pelas escrituras, e uma tentativa de transpor diferentes calendários, encaixar nisso os principais eventos da história universal conhecida por ele, para fazer uma cronologia o mais universal possível e estabelecer com precisão o dia da anunciação de Cristo. É um cálculo, Ah, mas isso é só Júlio Africano e São Clemente de Alexandria. Ninguém mais faz isso. Bom, então a gente vai agora para outra fonte. Esse é um artigo do Thomas Schmidt, que é um PhD formado na Universidade de Yale, em estudos religiosos. E nós temos duas fontes de São Hipólito de Roma para falar sobre a natividade. E Santo Hipólito de Roma é muito importante porque ele está em Roma, né? Ele está em Roma, que é quando a polêmica se estabelece sobre o 25 de dezembro. Então a gente tem duas fontes sobre São Hipólito de Roma, tá? Uma delas é o cânon que foi encontrado dele, uma estátua em Roma. É um cânon em que ele tenta, é uma tábua, é um cálculo, que ele tenta estabelecer todas as Páscoas passadas e futuras. Um cálculo muito difícil de ser feito, por causa dessas diferenças de calendários, é uma festa móvel, tá? E geralmente dava errado. Mas o mais importante não é se ele estava certo ou estava errado. O mais importante é que ele tem uma anotação nesse cânon sobre a morte e a gênese de Cristo. Então, para ele, a morte de Cristo ocorreu no dia 25 de março. 25 de março seria a data da paixão de Cristo, uma sexta-feira. Se a gente fizer a transposição para a nossa anotação no calendário, foi no ano 29, segundo ele. Falo fazer a transposição porque essa convenção de dividir o calendário em antes e depois de Cristo é só do século VII em diante, tá? Ela nasce no século VII e se difunde ali pela cristandade latina, vamos dizer assim, durante a Idade Média, mas não existia nesse tempo. Nesse tempo, vamos dizer assim, a convenção era contar desde o início do mundo, ou então escolher desde a fundação de Roma, ou então escolher um imperador específico, enfim. Mas se a gente fizer essa transposição, o São Hipólito de Roma está dizendo que Cristo ele passou pela paixão, pela morte, no dia 25 de março do ano 29. E a segunda frase, que é mais importante para esse vídeo aqui, é que ele diz que a gênese de Cristo foi no dia 2 de abril de 2 a.C. Dia 2 de abril. Aí se estabelece a mesma coisa, a mesma dúvida em relação a São Clemente de Alexandria. Essa palavra Gênesis aqui quer dizer nascimento ou concepção? Se é concepção, ele está se referindo à festa da Anunciação, à data da Anunciação, que vai gerar uma festa importante na igreja e até anterior ao Natal, né? E se isso aqui é a Anunciação, o Natal deve ser ali início de janeiro, 2 de janeiro, certo? Se você estiver certo aqui nos seus cálculos. E aí todo esse artigo aqui do Thomas Schmidt é para demonstrar que esse Gênesis aqui diz respeito à concepção, mas isso não importa para a gente. A segunda fonte é a sua crônica, tá? É o Chronicon dele, que também é uma tentativa de fazer uma cronologia universal. E ela aparece por volta ali de 235
uns 15 anos depois, uns 10, 12 anos depois dessa primeira fonte. E ele também calcula ali, através de uma série de cálculos, o dia da Paixão de Cristo, que seria o dia 25 de março. E também utiliza a palavra Gênesis para se referir ao dia do nascimento ou da concepção dele, que teria sido no mesmo dia de sua morte, também dia 25 de março, né? Então, nessa segunda fonte de São Hipólito de Roma, ele está dizendo que Cristo nasceu ou foi concebido no dia 25 de março. Se ele está se referindo à concepção, o nascimento, a natividade, cai no dia 25 de dezembro. O que a gente tem que reter disso tudo? É que essas fontes primárias cristãs, essa documentação, revela para a gente que eles não estão utilizando associações solsticiais e equinociais para estabelecer a data da natividade, da anunciação, da paixão. Estão fazendo cálculos complexos para tentar ver com precisão histórica o dia que essas coisas ocorreram. Claro que existia, vamos dizer assim, uma crenças judaico-cristãs que estavam operando ali. Por exemplo, existia uma crença muito forte de que um profeta ele tinha que ser concebido no mesmo dia em que ele viria a morrer, né? Era uma crença judaica que a gente pode captar por discussões entre rabinos na Mishnah, e interferiam nesses cálculos. Também existia a crença de que a data da concepção de Cristo era também a data da origem do mundo, da gênese do mundo. Mas, de qualquer forma, o que se fortalece a partir dessa documentação é a teoria do cálculo. E a vantagem da teoria do cálculo é que ela explica também as diferenças entre a data da natividade no Oriente e no Ocidente. É porque eles utilizavam calendários diferentes. Um chegava à conclusão que ele nasceu no dia 6 de janeiro, outro chegava à conclusão que ele nasceu no dia 25 de dezembro. O calendário grego, por exemplo, o mês de Nissan judaico, ele era substituído pelo mês de Artemision. Mas esses meses não batiam exatamente, existia um delay de tempo. Então, quando você estabeleceu o 14 de Nissan, esse delay de tempo fazia com que o dia da morte de Cristo caísse em 6 de abril e não em 25 de março. Então, isso gerava, assim, uma diferenciação nos cálculos por causa do calendário. Então, vamos às conclusões. Existe, sim, uma associação entre Cristo e o simbolismo solar, que não pode ser confundida, como a gente viu, com uma associação entre Cristo e o Deus Sol. É o simbolismo solar. Esse simbolismo solar, ele não nasce com a difusão do cristianismo pelo Império Romano. Ele está presente no cristianismo desde o início, desde o primeiro século, nos escritos neotestamentários. É possível até vislumbrá-lo em escritos do Antigo Testamento. Esse simbolismo por si só, ele não implica que o Natal vai cair no dia 25 de dezembro. Em segundo lugar, o dia do Sol Invicto em Roma, os festivais solares em Roma, não caíam no dia 25 de dezembro. Nós temos várias fontes que podem comprovar festivais ao Sol em agosto, no dia 11 de dezembro, em outubro, o festival quadrianual de Aureliano, mas nenhuma fonte que garanta realmente um festival solar no dia 25 de dezembro. Terceiro lugar, a única fonte que talvez implique, a gente não sabe, a realização de um festival solar em 25 de dezembro é um calendário de 354 que é posterior à data da celebração do primeiro Natal em Roma. Quarto lugar, o Natal não era comemorado, não era celebrado só em 25 de dezembro. Existiam lugares do Império que comemoravam em 6 de janeiro. Quinto lugar, quando a gente vai à documentação cristã, essas pessoas estão tentando calcular a data da natividade ali no final do século II, no início do século III, não baseado em associações solsticiais, mas baseados em cálculos complexos de transposição de calendários e na tentativa de fazer uma cronografia, uma cronologia universal, o que fortalece a teoria do cálculo, tá? Que vem deixando de lado essa teoria da cristianização. Os cristãos ficaram tristes em comemorar o nascimento do Senhor no dia do solstício de inverno? Provavelmente não. Provavelmente eles viram isso como um símbolo aí de como os céus cantam a glória de Deus, como existe toda uma interconexão entre as esferas da realidade, que levam a crer que o simbolismo natural, a natureza também fala de Cristo. Provavelmente eles viram isso. A comemoração do Natal no solstício de inverno favoreceu, em determinado sentido, a difusão do cristianismo? Talvez. Talvez isso tenha acontecido. Talvez. Mas a celebração do Natal foi estabelecida no dia 25 de dezembro por causa do Sol Invicto ou por causa do solstício de inverno? Não parece que seja assim quando a gente vai na documentação. Quando a gente trata a coisa historicamente, cientificamente, nada indica. Mas eu sei que ateus militantes, eu não estou me referindo aqui à professora Juliana Cavalcante, estou falando de ateus militantes, eles se dizem super críticos e céticos em relação a tudo que diz respeito à religião,
Mas quando se trata de uma ideia que eles imaginam que constrange o cristianismo, que eles imaginam que cause algum embaraço ao cristianismo, eles se abraçam a essa ideia com uma credulidade enorme, né? Mesmo que essa ideia não seja fundamentada em documentos históricos muito convincentes. Então, ano que vem, eles vão estar falando de Saturnália, vão estar falando de Sol Invicto, vão estar falando de solstício de inverno, mesmo que quando a gente vá para a documentação, quando a gente vá para a pesquisa histórica, isso não fique claro, isso seja extremamente polêmico, seja extremamente frágil e existam teorias concorrentes muito mais sólidas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse react. Só um adendo que eu esqueci. Essa figura aqui, que muitos dizem ser Cristo na forma do Deus Hélio, segundo o professor Steven Rasmus, não é Cristo. É o Deus Hélio mesmo. Cuidado com essas teorias. Bom, até o próximo react. Valeu!